Oi, promotoria! Muita correria desde segunda-feira, muitos atendimentos, muitos compromissos. Agora acabei de sair de uma audiência. O caso aquele que eu postei mais cedo, tá? Consegui contato com o pai. Ele me disse que tá acontecendo algumas coisas sim, mas ele já tem advogados no processo, já tá tratando dessa questão. A mãe parece que não quer compartilhar a guarda com ele, tem uma certa resistência, né? Ela tem um outro filho de uma outra relação, enfim. Essa caixinha dessa criança que eu respondi, coloquei nos rios já para chamar a atenção de vocês, repercutiu demais, tá? Muita gente me mandando mensagem em inbox, eu não consegui responder todo mundo ainda, gente, mas o que eu quero esclarecer para vocês? Pais e mães, a concepção dos deveres da parentalidade está mudando e vai trazer muitas novidades agora no novo Código Civil, tá? Aliás, nas modificações do Código Civil, porque ele não é novo, mas ele já tem 20 anos da última alteração e ele vai sofrer uma severa alteração agora, tá? Então, essa questão vai vir muito forte, a guarda vai ser recomendada compartilhada. E não é esse compartilhamento aí que as advogadas militantes vêm pregando e querendo, agraciar os ouvidos das mães, dizendo não, é só com relação às escolhas e às decisões do menor, é para compartilhar esse tipo de decisão, o pai vai ter participação nisso, e a guarda compartilhada é só isso, e tem um lar de referência. Gente, esse lar de referência é uma construção social, uma construção jurídica, não tem nada na lei que fale a respeito disso e não vai ter mais agora nem nas próximas decisões, eu espero, oremos, porque a ideia é que a guarda é compartilhada, os deveres da parentalidade são os deveres para com os filhos, que pai e mãe tem que ter, tanto de sustento como de dividir as tarefas, tá? Os deveres inerentes à criança, atender a criança em tudo que for necessário é duplo, é do pai e da mãe. Uma vez que você colocou um filho no mundo, você tem deveres a cumprir, entendam isso. O filho não é da mãe, o filho é do pai e da mãe. E o pai e a mãe exercem autoridade sobre a criança. Esse tema da guarda compartilhada já vem sendo relativizado, ela já foi criada para ser uma guarda de fato com participação mútua, mas ainda temos entraves da participação do pai, por quê? Porque eles têm medo, porque eles acabam sendo afastados por decisões judiciais ou por causa do comportamento de mãe leoa, que a gente vê muito ainda socialmente, tá? As mães dizem que estão sobrecarregadas, mas são elas que afastam os pais, porque elas não conseguem abstrair o problema que levou ao fim do relacionamento conjugal da parentalidade, dos deveres que pai e mãe têm em torno do filho. Se mistura muito isso, as emoções, isso não pode acontecer. O juiz só vai poder determinar uma guarda unilateral em caso de violência quanto à criança comprovada depois de um estudo social, depois de muita prova dentro do processo. Então, a regra é a guarda compartilhada e a criança ter duas casas. Essa sempre foi a ideia, que a criança entenda que ela tem dois lares a partir da separação dos pais e assim ela vai ter que se adequar, tá? Porque quando os pais moram juntos, os filhos não pegam a mochilinha e vão para casa dos avós frequentemente, né? Não vão para a escolinha, não vão para várias atividades. Aí vem uma juíza aqui de Porto Alegre me dizer: o filho não tem que estar com a mochilinha para lá e para cá, tem que botar no acordo de parentalidade que é a cada 15 dias que o pai vai pegar o filho, para depois as mães virem chorar na internet dizendo que o pai só se compromete a cada 15 dias e todo o resto do mês é com elas. Isso é uma criação, tá? É uma criação jurídica, social, que não cabe mais. Os deveres do pai e da mãe são inerentes ao poder familiar, tá? A autoridade familiar, porque esse nome também vai mudar, não é poder sobre os filhos que os pais têm, é autoridade. Então essas mudanças estão sendo introduzidas agora no Código Civil e vão vir com muita força para que a gente de uma vez por todas entenda, tá? Que os papéis hoje na relação de parentalidade, de pai e de mãe, eles têm que ser divididos, tá? As mães não são donas dos filhos, os pais não são donos exclusivos dos filhos, os dois têm deveres para com os filhos. Dever de educar, dever de cuidar,
dever de atender nas atividades, nas necessidades diárias, de acompanhar. E aí, quais são os entraves que o pai enfrenta hoje? Uma empresa não concede ao pai, a maioria das empresas não concede ao pai, por exemplo, um dia livre de atestado para acompanhar o filho ao médico. Por isso que isso ficava sempre com a mãe. Então a gente tem que ir fazendo essas construções sociais e adequando as coisas aos poucos, tá? E não relativizar, não deturpar as relações de pai e mãe, como a gente tem feito, né? Então, assim, a gente vê as mães dizendo que estão sobrecarregadas, se colocando nessa situação, né? Porque querem fazer tudo, porque querem abraçar o mundo, porque se acham as superpoderosas, né? As guerreiras, enfim. E aí já estão, ficando com o psicológico abalado, né? Aí as crianças percebem isso, porque as crianças hoje estão muito mais bem instruídas, com muito mais acessos do que as crianças da nossa época, da época lá que os nossos pais foram criados. As crianças estão astutas, elas percebem as coisas, e aí vocês viram as mensagens aí que a criança me mandou, usando um celular escondido que o pai deu para ela. Para quê? Para que ela se proteja, entendeu? Porque aí vem advogados aqui dizer, não, a mãe não perde a guarda por ser da vida, né? Por trabalhar com o corpo, né? Com conteúdos adultos. De fato, até agora não perdia. Mas a gente está vendo que as crianças percebem isso, que as crianças são hostilizadas por isso, né? Então a gente precisa passar para os nossos filhos essas referências, né? Para que eles possam conviver na sociedade, nesse mundo perturbado que a gente está vivendo, onde ninguém mais sabe o que é, ninguém mais tem valores definidos, ninguém tem a identidade bem resolvida. Por quê? Porque tá todo mundo perdido, a gente precisa resgatar os nossos valores. A gente precisa se conhecer, a gente precisa transmitir para os nossos filhos quais são os valores inegociáveis da família, né? Os valores morais, os valores éticos. O que está acontecendo? Então, graças a Deus, temos pessoas boas lá nesse grupo que está trabalhando no Senado para as modificações do Código Civil, e eu espero muito que os juízes que estão reclamando de salário também busquem se atualizar, né? Quebrar um pouco essas ideias de julgamento de gênero, que a mãe dona dos filhos, só ela tem o poder de cuidado, essa disposição para cuidar, para proteger, que não é assim, né? Então, isso vai mudar, e já temos lei, tipo a lei Henri Borel, tá? Que tornou hediondo, tá? O crime contra um menor, tornou hediondo. E não só isso, trouxe vários dispositivos dentro dessa mesma lei, onde fala da escuta que nós devemos ter em relação às crianças, das crianças serem ouvidas em juízo por equipes multidisciplinares que têm capacidade para isso, que o juiz nomeia para isso. Então, aos poucos, gente, as coisas vão mudando, tá? Claro que as crianças têm a questão de ser mimada, de às vezes, como é que eu vou dizer, muitas vezes quererem ali competir, né? Desafiar é a palavra, desafiar os pais. Tem muito disso também, mas os pais conhecedores dos seus filhos que são, têm que saber quando é birra e prestar atenção quando pode ser outra coisa mais grave, né? Então, assim, essa lei é um alento, porque além da lei de alienação parental, que muitos querem derrubar, mesmo que derrubem, ela já está disposta em outras leis, entendeu? Porque tem aí uma militância que quer derrubar a lei de alienação parental, dizendo que os pais têm usado a lei para hostilizar as mães e para torná-las, afastar elas dos filhos enfim, prejudicar a imagem enquanto mãe, né? E que isso também seria uma violência psicológica. Então não façam isso, recorram agora à lei Henri Borel, que eu vou falar mais dela aqui, tá? E tudo que está ligado a essa lei, para que vocês vão direto, né, às autoridades policiais, principalmente as delegacias de infância e juventude, para quem tem aí na sua cidade, às vezes é tudo tratado na mesma delegacia, demora até chegar nesses agentes policiais também, essas notícias, essas novas leis, às vezes eles nem sabem direito o que estão fazendo lá, né, e acabam sendo omissos,
né? Na hora que o pai vai buscar uma ajuda. Então, assim, se informem, busquem tudo que for possível aqui na internet. O que que as grandes mídias fazem, gente? As grandes mídias só trazem para vocês notícia de manchete, notícias de alto impacto, notícias que prendem vocês, fofoca, que não leva a nada, tá? As grandes mídias, elas têm que dividir o tempo delas com entretenimento e esse tipo de coisa que prende vocês, tá? Então vocês têm que buscar ajuda, inspiração e esclarecimento nas pequenas mídias, que são aqui conosco, nas redes sociais, com bons profissionais. No YouTube, estamos iniciando já o canal, estou montando o setup aqui, os equipamentos, tudo para levar um conteúdo de qualidade para vocês, de mais profundidade. Então já sigam lá o canal, ativem o sininho para que vocês não percam nada, para começar a estimular o pessoal aí chegando no canal. Esses conteúdos mais densos, informações mais precisas, vão estar lá. Então comecem a seguir lá também, tá? O canal do YouTube. E compartilhem muito, porque a maioria de nós é pai e mãe, a maioria de nós se relaciona, seja os nossos relacionamentos familiares, seja os nossos relacionamentos de amizade e muito mais os nossos relacionamentos íntimos. Eles geram um enorme impacto na nossa vida e um impacto na vida dos nossos filhos. Então, corram atrás desse tipo de conteúdo que pode trazer para vocês mais sabedoria, mais informação de qualidade e não só a fofoca da vida da Ana Hickman, por exemplo, que está ganhando milhões com essa fofoca, entendeu? Então, assim, é isso que eu tenho para dizer para vocês e vou trazer para vocês sempre que eu puder, que eu tô me organizando mais para isso, para trabalhar mais isso aqui. Eu tô vendo quanto isso gera de impacto positivo na vida das pessoas e que bom poder fazer a diferença na vida de vocês, que bom essa troca que tá acontecendo aqui, que bom poder atender gente no Brasil inteiro, né? E por que eu esperei tanto tempo para isso? Mas tudo acontece na hora certa. Eu acredito nisso, né? E eu acredito num crescimento também aqui das redes sociais gradual e de muita qualidade. Então não adianta estourar, né, ter 100, 200 mil seguidores aqui se eu não posso dar uma atenção e fazer um conteúdo de qualidade para vocês, tá? Muito obrigada a todos vocês. Não pensem que eu esqueci. Lá trago eu mais alguns pontos que foram já debatidos e acolhidos nesta subcomissão que trata do direito das famílias neste projeto grandioso de reforma do Código Civil, do qual eu tenho o privilégio de fazer parte. Bom, com relação à filiação, que eu prefiro chamar de parentalidade, são os vínculos, né, entre decorrentes da parentalidade. É um pouco mais abrangente do que só a filiação, né, porque vós e netos é vínculo também de parentalidade, enfim, outros parentes também não são. Mas, de qualquer maneira, assim, acho que talvez o mais significativo foi trocar de poder familiar para autoridade parental. Porque os pais não têm poder sobre os filhos. Aliás, os pais são deveres com relação aos filhos. Sabe? Eles têm a autoridade com relação a eles. É uma simples troca de palavras? Não. As palavras importam. E acho que isso precisa levar isso muito em consideração. E também de um enorme significado a ideia de responsabilizar ambos os genitores, quer vivam juntos, quer vivam separados, das funções parentais. O que é isso? Isso não é só o direito de convívio. Porque do direito de convívio, como acontece hoje em dia, o que acontece? Quase são guardas unilaterais sucessivas. Então fica durante a semana, né, com um dos pais, normalmente a mãe, finais de semanas alternados com os pais, né, e às vezes no meio da semana, um dia, pernoite e tal. E enquanto está com um ou está com outro, ele exerce totalmente. Mas criança, a responsabilidade vai além. Essa responsabilidade de cuidado é de dividir os encargos, porque existem muitos encargos. Leva para a escola, leva para balé, leva para o judô, para a natação, tem que levar no médico.
Enfim, isto é exercício da parentalidade. E isso tem que ser dividido, até não importando muito na casa de quem ele esteja. Daí a ideia é de estabelecer que a guarda é compartilhada. Não existe guarda unilateral. Não é possível que algum dos pais, simplesmente por vontade própria e injustificadamente, abra mão de uma obrigação constitucional. Botou filho no mundo, tem que cuidar, não é só pagar alimentos e ver de vez em quando, não. Não, mas nunca guarda unilateral, que não se usa mais guarda, se usa convivência. Olha, só quando o juiz reconhecer, por exames psicossociais, de que a convivência com um deles é prejudicial ao filho. Comprovado isso, tá bem, fica convivendo na casa do outro. E este período acompanhado por um acompanhamento psicossocial. E, inclusive, muitas vezes, determinando que os pais também se submetam, principalmente quando existe beligerância entre eles. Para o quê? Para ser restabelecida, se for possível, a guarda compartilhada. Então, guarda não tem o que discutir. Assim, tá? E outra coisa, se a guarda é compartilhada, não interessa nem quanto tempo fica na residência de um outro, o fato é que a criança tem dupla residência. Porque a lei permite, as pessoas têm duplo domicílio, as crianças têm dupla residência, independentemente do tempo que fique com cada um deles. Acho isso bem significativo, que também essa lar de referência, que é uma bobagem, né? Que todo mundo fica discutindo, parece prêmio de consolação, então tá, agora é compartilhado, mas o lar de referência. A minha ideia é tirar um pouco essa questão. Por enquanto é isso, tem mais coisa, eu vou vir depois falando mais. Beijo.